Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso Você Faz Seu Capim. Muito obrigado pela presença de vocês, por disporem do valioso tempo de vocês para estarem comigo aqui hoje, nessa primeira aula do nosso curso Você Faz Seu Capim. Tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. Bom, esse curso, o meu objetivo é que você consiga saber que tipo de estratégia de manejo você pode adotar na sua pastagem para melhorar a produção de carne ou de leite a pasto. Esse é o benefício que eu pretendo entregar para você que está participando comigo desse curso, tá? Eu espero que você, ao final desse curso, saiba que tipo de manejo é possível de ser adotado na sua pastagem para melhorar o crescimento do seu capim, para fazer com que essa forragem que você produziu mais seja eficientemente colhida pelos animais em pastejo, e também eu espero que você saiba como aproveitar melhor a forragem que o animal consome e transformar melhor essa forragem em produto animal, seja carne ou seja leite. Enfim, eu espero que ao final desse curso você saiba que tipo de manejo você pode adotar na sua pastagem para aumentar a produção animal a pasto, para alcançar os seus objetivos com a produção animal a pasto. Então esse é o meu objetivo, entregar para vocês as bases, os fundamentos para o correto manejo da pastagem que vai lhe permitir alcançar os seus objetivos com essa atividade pecuária, tá bom? Bom, então esse curso, pessoal, é para todas aquelas pessoas que trabalham com produção animal a pasto, seja produção de carne ou produção de leite. Então, se você é pecuarista, esse curso é útil para você. Ou se você é uma pessoa que quer entrar na atividade pecuária, tenho certeza que as informações desse curso também serão úteis para você. Se você é um estudante da área de ciências agrárias, ou se você já é um profissional formado, as informações desse curso vão lhe ser bastante úteis, eu tenho certezas, tá? Bom, antes de começar o nosso conteúdo do curso propriamente dito, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Manuel, sou o professor Manuel Rosalino, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui na universidade eu dou aula para os alunos do curso de graduação em zootecnia, dou aula de forragicultura, também faço pesquisas na área de manejo de pastagens e também sou filho de pecuarista. Meu pai, o senhor Beto, tem uma propriedade rural no município de Cantagalo, que fica no estado do Rio de Janeiro. E então, desde criança, eu tenho um pouco de vivência, né, no sítio. Eu tenho um pouco, então, de experiência aí, uma visão aí do pecuarista, né, porque meu pai é pecuarista. Tá? Então, essa é a minha formação, minha experiência na atividade pecuária, que eu pretendo dividir com vocês a partir de agora, né, durante esse curso. A gente, ao longo desses anos de trabalho, a gente construiu uma série de conhecimentos que eu pretendo compartilhar com vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a manejar melhor as pastagens de vocês, tá? Então, na aula de hoje, na primeira aula do nosso curso, a gente vai ver quais os fatores que interferem no resultado que o seu capim te entrega. O que influencia, que impacta no crescimento e, consequentemente, na produção de forragem do seu capim. Eu também vou mostrar para vocês que existe um ciclo chamado de vicioso, que é um ciclo ruim, né, que muitos pecuaristas estão neles. Tá? E vou mostrar que tem um outro tipo de ciclo que a gente pode entrar, que é o ciclo virtuoso, um ciclo do sucesso com a atividade pecuária, que traz bons resultados, que a gente deve ter como objetivo sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas ao final do curso, mais ao final da aula de hoje, a gente vai mostrar quais estratégias de manejo podem ser adotadas para fazer o capim crescer mais, produzir mais forragem. Então, isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? Lembrando que o nosso curso está começando hoje, essa é a primeira aula, nós teremos ainda mais 2 aulas. Então, só para que vocês tenham ciência, noção do que está por vir nesse curso, vou apresentar aqui o cronograma da aula 2, que é a aula de amanhã. Tá? Então, não perca a aula de amanhã, que a gente vai dar continuidade ao conteúdo que vai se iniciar hoje. Tá? Então, na aula de amanhã, na aula 2, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para que, uma vez que você conseguiu fazer o seu capim crescer bem, como colher a
forragem produzida pelo seu capim de forma eficiente, no ponto certo, sem prejudicar o pasto e também gerando bom desempenho animal. Tá? Também vou mostrar na aula de amanhã o que você pode fazer para converter, para transformar melhor a forragem que o animal está ingerindo em produto animal, em carne ou em leite. Tá? E amanhã também a gente vai ver o princípio fundamental do manejo da pastagem. Isso aí é essencial que vocês saibam, porque tudo que você faz na pastagem deve obedecer esse princípio fundamental, esse princípio básico que eu vou explicar na aula de amanhã. E no final da aula de amanhã eu vou apresentar para vocês a pirâmide do manejo da pastagem, que é um esquema que permite você ordenar, permite que você entenda o que você deve fazer primeiro para melhorar a produção animal em pastagem, o que você deve fazer depois. Ou seja, essa pirâmide do manejo da pastagem te dá uma ideia da ordem com que você deve usar as tecnologias para melhorar a produção animal a pasto. Tá? E na terceira e última aula do nosso curso, na aula 3, essa é uma aula especial porque ela vai ser uma aula ao vivo. Eu vou estar aqui ao vivo com vocês para responder as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem sobre esse tema, manejo de pastagem, que a gente está abordando aqui no nosso curso. Então, desde já, peço a vocês, por gentileza, que vocês, desde essa aula de hoje e na aula de amanhã, vocês deixem as suas dúvidas, as suas perguntas no chat, porque eu vou analisar essas perguntas e a gente vai responder essas perguntas na aula 3. Inclusive, na aula 3, que vai ser ao vivo, vocês podem também fazer perguntas ao vivo para mim, e a ideia é a gente tirar essas dúvidas e gerar esse bate-papo mais interativo aí na aula 3, tá? Então é assim que vai funcionar o nosso curso, tá certo, pessoal? Todas essas informações do curso que eu estou apresentando a partir de agora para vocês, elas são as principais informações que estão contidas em um livro meu, né, que é esse da foto aqui. Esse livro é o livro que tem como título Você Faz Seu Capim, assumindo a responsabilidade pelo resultado do seu capim. Então, eu peguei os principais pontos do livro e estou apresentando aqui na forma desse curso para vocês, tá certo? Então, na aula 3, na última aula desse nosso curso, eu até vou mostrar para vocês uma possibilidade que vocês vão ter de adquirir esse livro com uma condição bastante especial, tá? Então, vamos lá. Vamos, de fato, agora iniciar o conteúdo da nossa primeira aula do curso Você Faz Seu Capim. Bom, certamente todos vocês já sabem que a pecuária brasileira ela é baseada na utilização de pastagens, né, no Brasil. Então, no Brasil, a principal fonte de alimento para o gado que a gente cria está nas áreas de pastagens. E essa área de pastagem, ela tem um componente muito importante que é o nosso capim, que é a planta forrageira que a gente cultiva na área, na nossa pastagem. E esse capim, ele tem uma importante função dentro do nosso sistema produtivo. E essa função é de produzir forragem. O capim tem que ter um crescimento ativo, tem que crescer bem, porque ao crescer ele está produzindo esse alimento, que é a forragem, que os animais depois vão consumir através do processo de pastejo. Então essa é a principal função do capim, produzir forragem, produzir alimento, né? Esse alimento de baixo custo, que se bem manejado, a gente consegue ter um baixo custo de produção de carne ou de leite também na pastagem. Porque o alimento, a forragem do capim, ela também tem custo baixo. Tá? Então, se essa é uma função do nosso capim, produzir forragem, é muito importante que a gente saiba que fator ou quais fatores interferem nessa produção de forragem. Tá? E basicamente, são 3 os fatores que impactam a produção de forragem do nosso capim. São esses fatores aqui, ó, a genética do capim, o ambiente onde o capim cresce, se desenvolve e também as ações de manejo da pastagem praticadas pelo homem, pelo manejador. Tá? Com relação à questão genética do capim, a gente sabe que existem capins com genética para produzir mais forragem do que outros. Isso é um fator determinado pela genética da planta. Tá? Por exemplo, dentre as braquiárias, é sabido que um capim MG5 ou charaés produz mais forragem do que o capim braquiarão. O capim braquiarão, por sua vez, tem genética para produzir mais forragem, se bem cuidado, em comparação ao capim braquiarinha. Então existem essas diferenças genéticas. Toda vez que você leva um capim para formar a sua pastagem, você está levando uma genética de capim com potencial para produzir mais ou menos forragem. Tá? É sempre bom lembrar que esse é um potencial genético. Nem sempre a genética do capim ela
ela acontece, ela é expressa. Porque conforme a gente vai ver mais adiante, outros fatores também interferem nessa produção de forragem, que é o ambiente e também o manejo da pastagem, a maneira como o homem cuida desse capim, tá? Mas a genética é um ponto importante que influencia a produção de forragem dos capins. Com relação a essa característica genética do capim, queria chamar a atenção de vocês que a maioria dos capins que a gente usa para formar pastagem no Brasil, que são os capins tropicais, eles têm uma característica genética que é a perenidade, ou seja, nós trabalhamos com capins geneticamente perenes. O que isso significa? Isso significa que esses capins, uma vez que ele é estabelecido na área da pastagem, ele tem genética para ficar naquela área por tempo indeterminado. Ele tem uma persistência de longo prazo, se bem cuidado, tá? Esse é um aspecto importante que, infelizmente, a gente não tem aproveitado em muitas situações. Em muitas condições, o pecuarista não aproveita essa característica genética de perenidade dos nossos capins. Capins que eram para ficar por 20, 30, 40, como eu disse, por tempo indeterminado na pastagem, infelizmente, na prática, ficam só 4, 5 anos. Aí o capim some da área e a gente tem que trocar, tá? A gente não tem aproveitado muito essa característica de perenidade dos nossos capins, o que é uma pena. Por quê? Toda vez que o capim fica mais tempo na fazenda, na propriedade, na pastagem, e a gente demora mais para trocar esse capim, a gente gasta menos dinheiro. Né? Trocar um capim por outro, um processo de renovação da pastagem, é um processo muito caro. Então, se eu aproveito essa característica de perenidade do meu capim e mantenho ele por muito tempo na fazenda, eu evito ter que trocar capins de tempos em tempos e reduzo o custo do meu sistema de produção. Tá? Então, fica aí essa observação. Nossos capins são perenes. Capim não cansa. Né? Capim não tem que ser trocado de tempos em tempo. Se a gente manejar, cuidar bem, ele fica por tempo indeterminado na nossa área. Bom, continuando, o outro fator que influencia, que impacta a produção de forragem do nosso capim é o ambiente no qual esse capim está crescendo. Esse ambiente é o meio, né, onde o capim se desenvolve. Tá? Quando eu me refiro ao ambiente, basicamente, os principais fatores do ambiente são os fatores do solo e do clima. As características do solo e as características climáticas impactam o crescimento, a produção de forragem do nosso capim. Tá? Então, nesse ambiente, nesse meio onde o capim cresce, algumas características o homem ele pode controlar, modificar, que é o que eu estou chamando aqui de fatores controláveis, como, por exemplo, a fertilidade do solo, que pode ser alterada toda vez que a gente faz uma correção, uma adubação do solo da pastagem. A gente pode também alterar a drenagem do solo. A disponibilidade de água também pode ser modificada quando, por exemplo, a gente trabalha com sistema de irrigação na pastagem. Tá? Então, alguns fatores são controláveis, são modificáveis. Porém, outros fatores do ambiente, do meio onde o capim se desenvolve, não são controlados pelo homem. A gente não tem condições de modificar. Tá? Por exemplo, a textura do solo, a gente não tem como modificar. A temperatura da minha região, a disponibilidade de radiação solar, perdão, aqui é solar, não solo, são fatores do ambiente que a gente não tem como mudar, tá? Então, produção animal pastagem é um sistema de produção a céu aberto, de modo que tem fatores, especialmente os fatores ambientais, como temperatura, como radiação solar, textura do solo, a gente não tem como controlar, a gente fica sujeito, né, a essas características do ambiente e não tem muito o que fazer, tá? Mas toda vez que a gente atua de modo a modificar aqueles fatores que são possíveis de serem controlados, a gente está fazendo o que eu chamo aqui de manejo da pastagem. Tá? Então, manejar a pastagem nada mais é do que você usar o conhecimento para planejar e depois para executar várias ações na sua pastagem de modo a alcançar o seu objetivo. A gente vai ver muito sobre manejo de pastagem nesse nosso curso, tá? E basicamente é isso. Manejar a pastagem é intervir nas etapas da produção animal a pasto de modo a melhorar, né? Que geralmente esse é o nosso objetivo, né? Melhorar a produção de carne ou de leite a pasto. Tá? Então percebam que o manejo da pastagem é um fator que impacta, que influencia o crescimento do capim e é totalmente dependente do homem, do manejador. Tá? Então é no manejo da pastagem que está a nossa maior oportunidade para intervir no sistema de produção de modo a melhorar a produção de carne ou de leite a pasto. Então esse é um fator bastante importante. Mas eu penso, né, eu percebo que infelizmente a gente dá muito mais valor ao capim, à genética do capim e também ao ambiente, a gente não valoriza tanto o manejo da pastagem. A gente não valoriza tanto o cuidado do nosso capim.
né? É muito comum ver pecuaristas que ficam impressionados com um capim novo, geralmente recém-lançado no mercado, ou seja, ele está valorizando a genética do capim. Aí pega esse capim, coloca no seu sistema de produção e depois não cuida bem desse capim, ou seja, não valoriza o manejo da pastagem, né? E aí o resultado geralmente não é bom quando isso acontece, tá? Então o manejo da pastagem tem que ser mais valorizado. Não que não seja importante você prestar atenção na genética do capim no ambiente, mas a gente tem que dar mais valor ao manejo da pastagem. Infelizmente, muitas pessoas não dão esse valor, né? Como a gente sabe. Não sei se vocês já viram, mas infelizmente ainda é comum você ver alguns pecuaristas, por exemplo, que pensam que capins são plantas rústicas e, portanto, que são pouco exigentes em manejo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Pessoas falando, o capim aguenta desaforo, o capim é uma planta, né, resistente, tolerante, então a gente não precisa ter muito cuidado com capim. Isso é errado, isso é uma mentalidade errada. Capim, como qualquer planta, como qualquer vegetal, tem sim exigências nutricionais, exigências de manejo do pastejo. Eu não posso desfolhar, remover demais a folha do capim, senão ele sente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que acabar com essa mentalidade de que capim é pouco exigente em manejo, não exige manejo. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade, tá? Toda vez que a gente acha que o capim é uma planta que não precisa de manejo, isso demonstra uma falta de conhecimento, né, por parte de quem pensa assim, tá? E essa falta de conhecimento acaba gerando erros no manejo da pastagem. Se a gente acha que o capim é uma planta rústica, a gente não vai cuidar bem, não vai manejar bem esse capim, vai aplicar um manejo errado. E aí, o nosso pasto, o nosso capim, ao longo do tempo, ele vai diminuindo a produção de forragem, consequentemente a produção de carne ou de leite vai cada vez ficando menor na pastagem, pode chegar num ponto que a pastagem degrada, ou seja, que a pastagem não consegue produzir muito mais carne, muito mais leite, né? Chega num ponto que torna-se até antieconômico, né, continuar com aquela pastagem. Aí a gente tem que renovar essa pastagem. Geralmente, nesse processo de formar de novo a pastagem, a gente troca de capim. Mas não adianta trocar de capim, porque se a gente continuar sem conhecimento, a gente vai continuar manejando errado esse capim, com o tempo a pastagem volta a degradar, a gente tem que trocar, renovar a pastagem trocando de capim de novo. Então a gente entra num ciclo, né, que é um ciclo vicioso, é um ciclo errado, é um ciclo do insucesso, né, que não vai te gerar progresso nenhum na produção animal em pastagem. Esse é o ciclo vicioso, muito comum, infelizmente, em algumas regiões aí do Brasil, em que o pecuarista de tempos em tempos tem que trocar o capim porque ele maneja errado a sua pastagem. Então ele entra no ciclo dos capins, né, que a gente chama, que é um ciclo vicioso, um ciclo errado, um ciclo do insucesso, tá? Que geralmente leva à saída do pecuarista da atividade pecuária. Tá? E para quebrar esse ciclo, né, para a gente não ficar rodando nesse ciclo, que é um ciclo ruim, a gente tem que buscar conhecimento. Esse é o primeiro passo. Inclusive, parabéns para vocês que estão participando desse curso, porque esse curso vocês estão justamente fazendo isso, obtendo informações, mais conhecimentos para poder manejar de forma mais eficiente a sua pastagem. Toda vez que o pecuarista, o manejador da pastagem, ele busca por conhecimento e usa esse conhecimento, ele aplica as ações de manejo da pastagem de forma correta, de forma certa. Por outro lado, se o pecuarista, o manejador da pastagem, ele não tem esse conhecimento, ele é ignorante no sentido de não ter esse conhecimento necessário, ele vai acabar fazendo o manejo errado da sua pastagem. Então percebam que se o pecuarista tem conhecimento ou se ele é ignorante, isso vai determinar a qualidade das práticas de manejo que ele vai adotar na sua pastagem. Então é fundamental obter conhecimento para que você tenha um resultado bom. Tá? Com conhecimento sobre o manejo dos capins, das pastagens, você entra no que eu chamo de um ciclo virtuoso. Esse é o ciclo do sucesso, um ciclo bom. Por quê? Com conhecimento, você vai perceber que seus capins têm sim exigência de manejo, então você vai dar valor a essas exigências dos seus capins, vai cuidar melhor do capim, vai manejar de forma correta a sua pastagem, e aí, com bom manejo, você vai ter melhores resultados, vai ter mais lucro com a atividade pecuária. Aí vai sobrar mais dinheiro, mais recursos para você investir em mais conhecimento. E com mais conhecimento, você começa a melhorar ainda mais o manejo da sua pastagem. Então você entra nesse ciclo, que é o ciclo do sucesso com a produção animal em pastagem, que é o ciclo virtuoso. Tá? Isso que eu espero contribuir, né, para que isso aconteça aí com vocês. Nesse nosso curso, a gente vai disponibilizar uma série de informações, de conhecimentos, que eu espero
que permita que vocês consigam dar valor aos capins de vocês e fazer o manejo correto da pastagem para obter melhor resultado, para que vocês entrem nesse ciclo virtuoso. Esse é o nosso objetivo com esse curso e com as outras atividades que eu desenvolvo aí ao longo da minha carreira, né, da minha atuação profissional. Tá? Bom, eu costumo fazer uma comparação do nosso capim com um cavalo de corrida. Tá? Da mesma forma que para um cavalo ganhar a prova, ganhar a corrida, ele tem que ser um bom cavalo, um cavalo forte, ágil, veloz. Isso só não basta. Esse cavalo tem que ser muito bem conduzido, treinado pelo cavaleiro, para que ele consiga ter o sucesso na sua prova, na sua corrida, para que ele ganhe a corrida. Não é verdade? Não depende só do cavalo. O cavaleiro também tem um papel importante nesse resultado, né, que o cavalo vai obter na prova de corrida. Da mesma maneira acontece com o nosso capim. Por melhor que seja o meu capim, a genética do meu capim, ele tem que ser muito bem manejado, cuidado pelo homem, pelo manejador da pastagem. Só assim você vai ter sucesso com a produção de carne ou de leite a pasto. Então, um bom capim na mão de um bom manejador vai gerar um bom resultado. Tá? Só o capim, somente ele, sozinho, com um manejador ruim, você não tem como ter um bom resultado. Tem que ter essa combinação. Capim bom, na mão de manejador bom, vai dar um resultado bom. Tá? É a lei de causa e efeito. Né? Toda vez que você tem um pecuarista que adota um adequado manejo da pastagem, o resultado vai ser positivo. Se o manejo da pastagem ele for, né, ruim, o resultado vai ser negativo. Tá? Então, essa lei de causa e efeito que sempre vai acontecer na nossa pastagem. Tá? Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. O tipo de manejo, o tipo de cuidado que eu adoto, que eu emprego na minha pastagem, é o que vai determinar o resultado que o meu capim vai me entregar. A gente tem que assumir essa verdade, essa responsabilidade. Por isso que eu costumo dizer, né, essa frase aqui, ó, diga-me como está o seu capim e eu lhe direi que tipo de pecuarista você é. Porque isso, de fato, é uma verdade. Né? O capim que você tem, o resultado que o seu capim está te entregando é reflexo da qualidade das práticas de manejo que você adota na sua pastagem. Tá? Então, se o seu capim está bom, a gente pode interpretar que você é um pecuarista bom. Se o seu capim está ruim, infelizmente, a gente pode interpretar que você é um pecuarista que ainda precisa melhorar. Precisa aprender mais e praticar as técnicas corretas para manejar de forma adequada a sua pastagem. Tá? Bom, diante disso, já que está em minhas mãos, na mão do homem, fazer o capim se tornar mais produtivo, entregar um resultado melhor, o que a gente pode fazer para alcançar esse resultado melhor, esse objetivo? Tá? Então, o homem ele pode, através de algumas ações de manejo, intervir nas diferentes etapas da produção animal na pastagem para alcançar os seus objetivos, os seus resultados, para melhorar a produção animal a pasto. E quais são essas etapas que o homem pode intervir, essas etapas da produção animal a pasto? São 3. São as etapas de crescimento, utilização e conversão. Tá? Então, para produzir carne ou leite a pasto, a gente tem que ter essas 3 etapas acontecendo. Tá? A etapa de crescimento, como o próprio nome sugere, nada mais é do que o crescimento do capim. Então, o capim, né, para crescer, ele vai utilizar os recursos do ambiente, como os nutrientes minerais do solo, a água, a radiação solar, e através principalmente do processo de fotossíntese, ele vai crescer e vai produzir a forragem, que é o alimento que os animais vão depois colher através do pastejo. Então, essa produção de forragem ela corresponde à etapa de crescimento. E ela é a primeira etapa da produção animal em pastagem. Eu sempre falo que não tem como produzir carne ou leite a pasto sem antes a gente ter a produção do nosso capim, o crescimento do nosso capim. Por isso que a atividade pecuária, pessoal, ela contempla uma atividade agrícola. Tá? Porque o primeiro passo para produzir carne ou leite a pasto é você ter uma produção vegetal, uma produção agrícola, que é o nosso capim crescendo, produzindo forragem. Tá? Então, toda vez que você tem um bom pecuarista, a gente também fala que a gente tem um bom agricultor. Para você ser um bom pecuarista, tem que ser um bom agricultor, porque você tem que fazer o seu capim, seu vegetal, né? Nossa planta forrageira, ela tem que crescer muito bem, que é um aspecto, né, estritamente agronômico, que é a primeira etapa da produção animal na pastagem. A gente vai ver que tem muita coisa que o homem pode fazer para melhorar esse crescimento do capim. Tá? Mas produção animal a pasto não é somente produção de capim. Esse é o primeiro passo, mas não basta. Depois que o capim cresce bem, que eu produzo bastante forragem,
ainda é necessário outras etapas. Eu preciso fazer com que essa forragem que eu produzir seja eficientemente colhida pelos animais em pastejo. Essa é a etapa que nós chamamos de utilização. Então, na utilização, a gente vai adotar uma série de medidas para fazer o gado, o animal em pastejo, colher o nosso capim no ponto certo, onde o capim está com melhor qualidade. E com essa melhor qualidade, o animal vai ter um melhor desempenho e também colher o capim no ponto certo não prejudica o crescimento do meu capim. Tá? Então, isso que a gente busca na utilização. Fazer o gado colher o capim no ponto ótimo, de modo a melhorar tanto o desempenho do meu capim quanto o desempenho do meu animal. Tá? Então, depois que o capim cresce, ele tem que ser utilizado. Tá? E, na sequência, a última etapa da nossa produção animal a pasto, os nutrientes contidos na forragem que o capim né, que o animal consumiu, aqueles nutrientes contidos na forragem consumida, eles têm que ser convertidos no produto animal, na carne ou no leite. Essa é a etapa que nós chamamos de conversão. E existem também várias ações de manejo que o homem pode fazer para melhorar a etapa de conversão, que a gente vai ver ao longo desse nosso curso. Então, toda vez que a gente quer melhorar a produção animal em pasto, a gente tem que atuar, né, para melhorar as eficiências da etapa de crescimento, de utilização e de conversão. Com isso, a gente melhora a produção animal como um todo. Tá? Isso que a gente vai ver ao longo desse nosso curso, o que se pode fazer nessas etapas aí para melhorá-las. Tá? Vamos começar pela etapa de crescimento. O que pode ser feito para fazer o capim crescer mais, para a gente produzir mais forragem na nossa pastagem? Vocês vão ver que são várias as estratégias de manejo que podem ser adotadas. Uma delas é você escolher o capim certo para o seu sistema de produção. Lembra que eu comentei antes? Toda vez que a gente escolhe um capim e leva esse capim para dentro da fazenda, a gente está levando para a fazenda uma genética de capim que tem potencial para produzir mais ou menos forragem. Então, a escolha do capim, né, influencia esse potencial genético da planta, do nosso pasto, de produzir mais ou menos forragem naquele dado ambiente e sobre aquelas condições de manejo que eu vou adotar. Tá? A escolha do capim tem um ponto muito importante que impacta o crescimento, a etapa de crescimento da produção animal em pastagem. Tá? E aí, para a gente escolher um capim de forma correta, adequada, eu costumo fazer uma analogia, uma comparação do nosso capim como sendo uma peça de um quebra-cabeça, de um jogo de quebra-cabeças. Num jogo de quebra-cabeças, as peças não têm que se encaixar uma com as outras de modo que a gente consiga formar a figura, a imagem de forma correta, perfeita. Mesma coisa acontece com o nosso capim. O nosso capim é uma peça, é um componente do nosso sistema de produção animal a pasto que tem que ser muito bem compatível, tem que se encaixar muito bem, perfeitamente às demais peças, aos demais componentes do sistema de produção animal a pasto. Então o capim ele tem que ser adequado ao animal que eu vou criar na minha pastagem. O capim ele tem que ser adequado, adaptado ao tipo de clima da minha região, ao tipo de solo, ao tipo de pastejo que eu vou usar, se é pastejo contínuo ou pastejo rotativo. O meu capim também tem que ser adequado à mão de obra que eu tenho na minha fazenda. Né? O homem, né, o manejador da pastagem, tem que ter condições de manejar corretamente o capim. Então perceba que o capim tem que se encaixar. É um componente do meu sistema de produção que tem que ser harmonioso, compatível com os demais componentes, com as demais peças, né, do meu quebra-cabeça da produção animal a pasto. Tá? Se você conseguir encaixar perfeitamente o seu capim, né, fazer com que ele seja compatível com os demais componentes do seu sistema de produção, você vai estar fazendo uma escolha do capim certo para você. Tá? E hoje em dia a gente tem no mercado nacional muitos capins. Né? Ano após ano são lançados capins novos no mercado brasileiro. Né? Isso é muito bom porque a gente acaba tendo diante dessa diversidade grande de capins disponíveis para a gente usar, fica fácil a gente encontrar o capim que é mais adequado, que se encaixa melhor no nosso sistema de produção. Geralmente a gente vai ter esse capim que se encaixa melhor na nossa fazenda. Isso é um aspecto positivo, é uma vantagem. Né? É inegável isso daí. Só que diante de tantas opções de capins no mercado, fica mais complexo, mais difícil fazer a escolha desses capins. A gente pode ter dúvidas. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que esse capim é o mais adequado para a minha situação? Será que ao escolher esse capim não estou deixando um capim melhor de lado? Então fica mais difícil às vezes, né? Fica mais complicado a gente fazer a escolha do capim quando a gente tem muita opção. Né? Fica uma escolha muito mais complexa. E aí, para a gente fazer a escolha certa do capim, a gente tem que ter mais informações, mais conhecimento, tem que conhecer mais sobre os capins. Então se você não tem esse tipo de conhecimento ainda, procure sempre um profissional capacitado, qualificado, para que esse profissional consiga te ajudar a escolher o capim certo para você. Porque eu confesso que realmente está cada vez mais complexo tomar essa decisão diante desse grande número de capins que a gente tem no mercado. Mas
procure se informar. Se você não tem informação, busque uma pessoa que tem para te ajudar na escolha desse capim. É sempre bom lembrar, no que diz respeito à escolha do capim, que não existe uma receita que serve para todo mundo. Não tem um capim que vai ser bom para todos os pecuaristas brasileiros. Cada pecuarista tem uma fazenda única, um sistema de produção específico, com características particulares. Então você vai ter um capim também diferente para cada sistema de produção, um capim que se encaixa melhor em cada sistema de produção. Então não pense que você vai ter uma receita que vai servir para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Também é sempre bom lembrar que, com relação à escolha do capim, não existe um capim melhor do que o outro. Como eu falei, existe um capim que se adapta, que se encaixa melhor em cada sistema de produção, tá? Então não existe esse capim que vai ser bom em todas as situações, em todas as condições, não, tá? Também, né, não existe capim milagroso, aquele super capim, aquele único capim que sozinho vai reunir todas as características desejáveis, tá? Isso não existe, nunca vai existir. Simplesmente porque algumas características que a gente deseja são incompatíveis biologicamente. Por exemplo, tem muita gente que é um capim que produza muita forragem, que cresce muito, mas com baixa exigência em fertilidade do solo. Isso nunca vai existir. Por quê? Para um capim produzir muita forragem, necessariamente ele vai ter que absorver muitos nutrientes minerais do solo. Tá? Então, por exemplo, esse é um capim, né, que só existe no mundo das ideias, né? Na prática não existe esse capim milagroso, tá? Eu sempre falo que a mágica acontece toda vez que você maneja bem o seu capim, que você faz um bom manejo na formação da pastagem, depois que a pastagem está formada, você continua manejando ela de forma correta. Aí você vai ver a mágica acontecendo, que é um capim entregando um bom resultado para você. Então o manejo da pastagem é a mágica, é o segredo para que você tenha um capim que te entrega um melhor resultado. Tá? E também não cai em modismo na hora de escolher o capim. Nem sempre aquele capim que está na moda, que está sendo mais divulgado nos meios de comunicação, nas redes sociais, na internet, ele é o capim que serve para você. Tá? Não é porque todo mundo está falando de um capim ou está usando um capim que você necessariamente vai ter que usar. Como eu disse anteriormente, analise o seu sistema de produção, faça uma análise racional, busque conhecimento sobre os capins, as características morfológicas, agronômicas dos seus capins, e aí sim, com base nessas informações confiáveis, né, informações técnico-científicas, aí você toma a decisão no que diz respeito a qual capim usar no seu sistema de produção. Então sempre busque conhecimento, né, conhecimento de uma fonte confiável, preferencialmente baseado na ciência, né, não fique se baseando na hora de escolher o seu capim em opiniões subjetivas, né, procure informações objetivas, com base científica para tomar essa decisão, para que você tenha condições de fazer uma escolha mais assertiva, correta do melhor capim para você, tá? Bom, então o capim é um ponto importante que influencia essa etapa de crescimento, e o que mais a gente pode fazer para melhorar o crescimento do nosso capim? Vou mostrar para vocês outras estratégias de manejo que permitem a gente melhorar o crescimento do nosso capim. Por exemplo, se você tem uma pastagem que está suja, cheia de plantas daninhas, o controle dessas plantas daninhas, a eliminação dessas plantas daninhas na sua pastagem, é uma prática que vai fazer o seu capim crescer mais. Por quê? Essa planta invasora, essa planta daninha, ela acaba consumindo alguns recursos, como nutrientes e água do solo, ela pega luz, e esses recursos do ambiente acabam então sobrando menos para o capim, para o pasto. Então, se você elimina essa planta daninha da sua pastagem, vai sobrar mais recursos que vão permitir com que o seu pasto, o seu capim cresça mais. Então, o controle de plantas daninhas também melhora a etapa de crescimento, tá? Outra prática de manejo da pastagem que também melhora o crescimento do nosso capim é a irrigação da pastagem. Em muitas regiões, especialmente na época seca do ano, se a gente tem temperatura alta, o único fator limitante acaba sendo a disponibilidade de água. Então, com o sistema de irrigação, você consegue suprir essa deficiência de água. E o seu capim, que antes não cresceria devido à seca, agora tem condições de crescer, né? Se você tem, como eu disse, uma região mais quente, que só falta água, na época de outono e inverno, nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, né? Você bota um sistema de irrigação, seu capim tropical consegue crescer. Então, a irrigação é uma estratégia interessante para essas condições, tá? Outra estratégia de manejo que também tem um grande impacto no crescimento do capim é a adubação da pastagem. Tá? Essa é uma prática de manejo tradicional, né? Embora pouco usada ainda pela maioria dos pecuaristas brasileiros, mas a adubação tem um impacto muito grande no crescimento do capim.
Tá? Então, quando a gente aduba a pastagem, a gente está melhorando a fertilidade do solo, e um solo mais fértil resulta no capim que cresce mais, que produz mais forragem. Tá? E se esse capim produz mais forragem, quando é adubado, a gente consegue trabalhar com uma maior taxa de lotação. Então, esse TL aqui é a sigla da taxa de lotação. Tá? Porque faz sentido, né? Se o meu capim cresce mais, eu estou produzindo mais alimento, mais forragem. E com isso eu consigo colocar mais animais na pastagem. Por isso que eu aumento a minha taxa de lotação. Essa taxa de lotação é o número de animais que eu tenho por área, por hectare de pastagem. Tá? Então, se eu aumento a taxa de lotação, porque eu produzi mais forragem com a adubação, eu também consigo aumentar minha produção por área. Esse PA aqui é a produção por área. Quantos quilos de carne ou de leite eu estou produzindo por hectare? Tá? A produção por área. Por quê? A produção por área ela é resultado da multiplicação da taxa de lotação vezes o desempenho do meu animal. Esse DA aqui é desempenho do animal. Então, se a adubação permite eu trabalhar com maior capacidade de suporte da pastagem, com maior taxa de lotação, né, consequentemente a gente vai aumentar a produção de carne ou de leite por área da pastagem. Tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, eu fiz uma revisão de literatura, eu peguei vários trabalhos científicos, né, com adubação nitrogenada de pastagens aqui no Brasil. E nessa minha revisão, o que eu encontrei? Que quando a gente faz adubação, comparando, né, a menor dose com a maior, a adubação nitrogenada ela aumentou, com base nessa minha revisão de literatura, né, aumentou em 67,6% a produção de forragem. Esse PF aqui é produção de forragem. Como eu tenho maior produção de forragem, na minha revisão de literatura a gente viu que a gente conseguiu aumentar a taxa de lotação com a adubação nitrogenada em 80%. Tá, o desempenho animal, que é o GMD, o ganho médio diário dos animais, aqui gado de corte, né, aumentou pouco, 9,5%. Então a adubação nitrogenada não tem um impacto tão grande no desempenho do animal, não. O principal efeito, e deveria ser o nosso principal objetivo com a adubação, seria produzir mais forragem e com isso aumentar a taxa de lotação. E com mais animais na pastagem, cada animal ganhando, né, o mesmo nível aí de desempenho, mas com mais animais produzindo carne na pastagem, a gente consegue aumentar a produção por área, que seria esse PA aqui, né, nessa minha revisão de literatura, a gente conseguiu aumentar em 90,8%. Foi o aumento aí na produção por área quando se adubou a pastagem com nitrogênio. Tá? Então, mostrando aqui para vocês, né, que realmente a adubação tem um impacto muito grande na produção do nosso capim, o que permite aumentar a produção por área, seja carne, seja leite da pastagem. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um trabalho de pesquisa, né, com adubação feito em Jaboticabal, no estado de São Paulo, né, numa pastagem que tinha um capim braquiarão manejado em pastejo contínuo. Esse trabalho foi feito durante 3 anos, na época das águas, e os pesquisadores eles usaram novilhos Nelore em recria, que só consumiram pasto, braquiarão e sal mineral. Tá? Vocês vão ver que tipo de resposta é possível ter com adubação nitrogenada. Então, nesse trabalho, os pesquisadores eles trabalharam com uma pastagem que não foi adubada, 0 kg por hectare de nitrogênio. Outra pastagem recebeu 90 kg por hectare de nitrogênio durante a época das águas. Uma outra pastagem 180 e a última aqui, ó, com maior dose de adubo nitrogenado, foi 270 kg por hectare de nitrogênio. Esse gráfico aqui é o gráfico da taxa de produção de forragem do capim braquiarão, em quilos por hectare dia de matéria seca. Então perceba que quando não adubada, a pastagem produziu cerca de 32 quilos por hectare dia de matéria seca. Ao passo que quando foi trabalhado, né, com a maior dose de 270 quilos por hectare de N, a taxa de produção aumentou para 91 quilos por hectare dia de matéria seca. Então um aumento de 188%. Então esse resultado demonstra, né, o grande potencial de resposta do capim tropical à adubação nitrogenada. Então o capim responde muito quando a gente aplica nitrogênio na pastagem na forma de adubos. Tá? E se a gente consegue aumentar o crescimento do capim, lembra que eu falei antes? Eu consigo botar mais animais. Foi o que aconteceu nesse trabalho. A taxa de lotação aumentou de 3,4 para 6,6 UA por hectare, quando eu comparo a pastagem que não é adubada para aquela pastagem adubada com dose mais alta de nitrogênio. Tá? Um aumento de 94%. Lembrando que o A significa unidade animal, que corresponde a 450 kg de peso vivo. Tá? Então, a adubação permitindo aí aumentar de forma também bastante acentuada a taxa de lotação da pastagem. Um exemplo aqui de um trabalho de pesquisa mostrando esse efeito aí para vocês. Com relação ao desempenho animal, os pesquisadores eles perceberam que o desempenho animal não foi alterado pela adubação nitrogenada. Os animais tiveram um excelente desempenho, né? Lembrando que eles estavam consumindo só sal, mineral e pasto e capim, o desempenho aí próximo aí, e até algumas situações superior a 900 gramas por dia na época das águas. Excelente desempenho animal a pasto, mas mostrando que a adubação não influenciou esse índice de desempenho animal. Então a gente não faz adubação para melhorar desempenho animal.
tá? Pode acontecer melhoria? Pode, mas quando acontece essa melhoria, geralmente ela é modesta, ela é pequena, a resposta em desempenho animal. A principal resposta da adubação é na produção de forragem, consequentemente na taxa de lotação, o que permite a gente aumentar a produção por área, como a gente está vendo aqui. Nesse trabalho de pesquisa, né, a gente percebe que quando não se adubou a pastagem, né, com nitrogênio, a produção na época das águas foi de 17 arrobas, tá, por hectare. Já com a maior dose de nitrogênio, 270 kg por hectare de N, a gente conseguiu, os pesquisadores conseguiram, né, 32 arrobas aproximadamente por hectare durante a época das águas, um aumento de 88%. Então, mostrando que a adubação nitrogenada aumenta a produção por área, nesse caso aqui, né, de carne, de arrobas por hectare, e o aumento aqui foi de 88%. Então, esse é o efeito que a gente espera com a adubação. Tá? Uma excelente estratégia para que a gente consiga melhorar, aumentar a produção animal a pasto. Tá? É claro que toda vez que a gente usa uma tecnologia de insumo, como a adubação, a gente vai gastar dinheiro para comprar o adubo, que é o insumo, é preciso fazer uma análise de custo-benefício do emprego dessa tecnologia. Então é sempre interessante que vocês façam uma análise econômica, pelo menos simplificada, do uso da tecnologia de adubação. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, na última aula do nosso curso, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem conseguir essa planilha aqui que eu estou apresentando aqui nesse slide. Tá? Uma planilha simples que permite você fazer essa análise econômica simplificada do uso do adubo. Então, por exemplo, né, imagine que eu estou trabalhando com pecuária de corte, tá? E que o valor o quilo da minha carne, do peso vivo, da carne que eu produzo, né, é de R$ 10,67. Tá? Essa é a minha expectativa do valor da carne quando eu for vender os meus animais. Tá? E eu imagino que eu vou gastar 200 quilos de adubo por hectare e cada adubo custa R$ 3,50. Com base nessas informações, a planilha, que na última aula vocês vão ver como conseguir, ela tem uma fórmula que permite você calcular qual que é o adicional de produção animal necessário para pagar esse investimento. Esse adicional aqui está expresso em quilos por hectare de carne. Ou seja, quando eu faço adubação, com base nessas informações, do valor do meu produto animal, da arroba do boi, por exemplo, da quantidade de adubos que eu estou usando e da custo desse adubo, quanto a mais que eu tenho que produzir de carne por hectare na minha pastagem para pagar o custo que eu estou tendo com essa adubação. Esse nosso exemplo aqui, eu teria que produzir, durante a época das águas, que é quando a gente faz a adubação, cerca de 66 quilos por hectare a mais de peso vivo animal. Daria um pouquinho mais de 2 arrobas por hectare a mais ao praticar essa adubação. Isso que eu teria que conseguir, tá? Para pagar o custo com essa adubação. Então é importante fazer esse tipo de análise e depois que você faz essa análise, encontra esse valor de produção a mais que você tem que ter em resposta ao uso da sua tecnologia, no caso aqui da adubação, você tem que também parar e pensar, é possível conseguir isso? Esse valor adicional de produção animal que eu tenho que obter para pagar o custo com a adubação, ele é factível? Eu consigo de fato fazer com que ele aconteça na prática? Também é esse tipo de informação que você tem que se questionar, se perguntar. E nesse questionamento, né, nessa análise, é sempre importante você, se você não tem esse conhecimento, né, para responder corretamente essa pergunta, é sempre bom você procurar um profissional qualificado, capacitado para te ajudar a fazer essa análise. Tá? Mas é sempre bom, toda vez que você trabalha com tecnologia de insumo, fazer pelo menos uma análise simples, né, econômica aí do potencial de resposta que a tecnologia que você está usando tem condições de gerar no seu sistema de produção. Tá bom? Bom, pessoal, a aula 1 vai terminando por aqui, tá? Como eu falei, a gente vai construindo, né, o conhecimento sobre um bom manejo da pastagem de forma gradativa, aos poucos. A gente começou hoje na aula 1 vendo o que você pode fazer para fazer o seu capim produzir mais forragem, que é a base, que é o ponto inicial para você melhorar a produção animal em pastagem. E na aula 2 e na aula 3 a gente vai dar continuidade a esse processo aí, né, de como que você pode fazer para continuar aumentando, melhorando a sua produção de carne ou de leite a pasto. Então, na aula de amanhã, só relembrando, não percam, não deixe de assistir, porque a gente vai mostrar para vocês como colher o capim no ponto certo, com eficiência, né, como fazer os animais em pastejo colher o capim de forma eficiente. Depois a gente vai ver o que você pode fazer para transformar o capim em mais carne ou mais leite. Eu vou mostrar para vocês também o princípio fundamental do manejo da pastagem e, por fim, a pirâmide do manejo da pastagem. Tá? Enquanto isso, né, na medida que vocês forem assistindo aqui o conteúdo da aula 1, qualquer dúvida que vocês tiveram, por gentileza, deixe essas dúvidas registradas, anotadas lá no chat, porque eu vou olhar essas perguntas, essas dúvidas de vocês, algum comentário que vocês, porventura,
forem fazer, eu vou sempre estar observando ao longo aqui desses dias do curso e no final, na aula 3, eu vou fazer a resposta a essas perguntas ao vivo com vocês, tá? Então, faço o convite para que vocês conheçam as minhas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram, @bomdepasto. Se você não está inscrito, fica o convite para se inscrever. Diariamente eu faço uma postagem sobre manejo de pastagem, sobre capins, né? Postagens que podem ser úteis para você. E também fica o convite aqui para que vocês conheçam o site www.bomdepasto.com. Nesse site aqui tem alguns textos técnicos sobre manejo de pastagem que vocês podem ler. Tem também alguns e-books gratuitos que vocês podem baixar e lá nesse site eu também divulgo os meus livros. Então fica o convite para conhecer um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês aqui na aula 1, que é a aula 1 que está se encerrando agora, tá? Então até a aula 2, até a aula de amanhã. Grande abraço a todos.